Atos, capítulo 11. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram. Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse: Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas, e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi: Isso não, senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo, em pé, que lhe disse: Mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer. E louvaram a Deus, dizendo: Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene
foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. E cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Atos, capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor. E uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão.
Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rod, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: Você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e, nesse dia, vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: É um Deus! E não um homem que está falando! No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Atos, capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro,
Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram à sua missão. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João e Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigar. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhes deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos.
Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas, quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando. Mas escutem, ele vem depois de mim. Porém, eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Paulo continuou: meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês, não-judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. E embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou, e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi isto que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometia Davi. E em outra parte das Escrituras, lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção, vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião,
As pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus. Mas, como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade, convertidas ao judaísmo, e também os homens mais importantes da cidade. E começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias, em sinal de protesto contra eles. E foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 14. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então os não-judeus e os judeus, juntos com seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades do distrito da Licaônia, e para as regiões vizinhas.
e ali anunciaram o Evangelho. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele acreditava que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: Os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade. E o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam seu Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se juntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho em Derbe. E muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor em quem estes haviam crido. Então Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Pisídia e chegaram até a província da Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge. E depois foram para o porto de Atalha.
dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. E contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Atos, capítulo 15. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. E contaram a eles tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados pudemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo no meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isto.
Pois as Escrituras Sagradas dizem: depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: a minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Pois desde os tempos antigos, a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja. E mandaram por eles a seguinte carta: nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, então, Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são, de fato, necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então mandaram que os 4 partissem, e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali, e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem.
Barnabé queria levar João Marcos. Porém, Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre. Enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Atos, capítulo 16. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrace. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estávamos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas de sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor.
Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu. Virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou os dois numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso! Todos nós estamos aqui! Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus.
Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-lo. Pode ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos. E mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público. E depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram pedir desculpas a eles. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Atos, capítulo 17. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo explicava a eles e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade e Jasão se hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram bem mais educadas do que as de Tessalônica
e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não-judeus, tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias na praça pública ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentaram: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas. E nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares,
se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião, queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Dâmaris e mais outras pessoas. Atos, capítulo 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que eles tinham chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias. Mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus, e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão. E nela o Senhor disse: não tenha medo. Continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas desta cidade são minhas. E Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus àquela gente.
Quando Galho se tornou governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram, o levaram ao tribunal e disseram ao governador: Este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: Judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos. Em seguida, os expulsou do tribunal. Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Galho não se importou com isso. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou num navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então lhe pediram que ficasse com eles mais tempo. Porém, ele não quis. E quando foi embora, disse: Eu voltarei, se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para outro e animando todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias.